Olá pessoal, meu nome é Emily Salomão, sou estudante de psicologia e decidi trazer para vocês alguns conceitos das abordagens da psicologia aplicadas à cultura pop. E a primeira delas vai ser a que eu estou mais inclinada a seguir, que é a terapia sistêmica dentro do contexto de Spy Family. Eu comecei a assistir esse anime bem no semestre que eu estou pegando essa disciplina e comecei a perceber vários conceitos teóricos ali dentro daquela relação familiar. Então vamos começar entendendo o que é a terapia sistêmica, né? Como eu já mencionei, a terapia sistêmica é uma das abordagens da psicologia e, diferente das outras, ela não possui um pai fundador ou uma mãe fundadora. Acontece que alguns autores, dentro daquele contexto social, começaram a falar sobre o mesmo tema, que é sobre a família e a possibilidade dela adoecer o sujeito. Então eles juntaram suas ideias em uma revista e perceberam que possuía uma base teórica suficiente para uma nova abordagem, com um objeto que ninguém estava focando. Acontece que o objeto de estudo da terapia sistêmica é o sujeito e as suas relações. E quando eu falo relações, é no sentido amplo mesmo, pode ser a familiar, podem ser as amizades, os relacionamentos amorosos, dentre outras. Essa abordagem vai defender que o sujeito não vive isolado no mundo, ele sempre vai estar se relacionando com outras pessoas. Então vai estudar como essas relações vão influenciar no modo de pensar e agir daquela pessoa. Eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre uma das teorias dessa abordagem, que é a teoria do apego, e eu fiz o vídeo aplicando essa teoria aos personagens de Naruto. Então vou deixar aqui na descrição para você assistir depois de conferir esse vídeo. Agora eu vou começar a explicar alguns conceitos dessa abordagem, utilizando a família principal do anime Spy Family como exemplo. Nessa abordagem existe o conceito de fronteiras, que são os limites dentro de cada família. E existem 3 tipos de fronteiras: as emaranhadas, as rígidas e as nítidas. Eu vou ser objetivo aqui nesse vídeo e vou falar quais são os tipos de fronteiras que mais se aplicam à família Forja do anime Spy Family. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre cada um e saber sobre a que eu deixei de mencionar aqui, vai conferir lá no meu Instagram porque eu fiz um post exclusivamente sobre isso. O link dele está aqui na descrição. Durante a maior parte do anime eu percebi que há a predominância da fronteira emaranhada, que é aquela em que os limites dentro da relação familiar não estão muito claros. Então o problema de um acaba sendo também o problema do outro. Um exemplo disso é a relação da Anya com seus pais, porque ela acaba internalizando o problema deles e busca resolvê-los como se fosse o problema dela. Tem 2 momentos na série que deixam isso muito claro. O primeiro deles é quando ela foge com o bonde, deixando a Yor pra trás e super preocupada para tentar salvar o Twilight da explosão. E o outro é quando ela está no passeio de navio e fica pensando em como ajudar a Yor ao invés de aproveitar a viagem. Isso acaba se relacionando muito com a habilidade dela de ler mentes, mas eu também tenho um exemplo do Twilight tendo esse comportamento. Ele se preocupa constantemente com as notas da filha e com quem ela está se relacionando na escola, o que acaba fazendo com que ela não crie uma autonomia sobre esses assuntos, buscando atender aos desejos do pai, ao invés de aproveitar o tempo na escola. Detalhe que, em regra, na visão do Twilight, ela não sabe nada sobre essa missão dele. Então, se ela não tivesse essas habilidades, ela poderia viver uma vida normal na escola, sem saber o verdadeiro motivo do pai querer que ela seja uma boa aluna. Em contrapartida, a gente pode perceber que no quesito profissional, existe outro tipo de fronteira aplicada aqui, que é a fronteira rígida, porque nenhum deles ali compartilha o que faz realmente no trabalho. Eles não conversam entre si sobre o trabalho de cada um, justamente porque tem questões secretas dentro das suas profissões. Assim a gente percebe que há um limite muito forte e um certo distanciamento sobre o que exatamente cada um faz no seu trabalho. O conceito de aliança está dentro das ideias da escola estrutural da terapia sistêmica, e como o próprio nome já diz, são as uniões que são formadas dentro daquela relação, sendo que essa aliança pode se unir ao ponto de colidir com aquele que não está dentro dela. Um exemplo disso é a aliança formada entre a Anya e o bonde. Então, em vários momentos a gente percebe a Anya e o bonde se unindo para conseguir aquilo que eles desejam dos pais. O tipo de apego é desenvolvido com base no quanto de cuidado e proteção aquela pessoa sentiu receber do seu cuidador. Isso vai influenciar o modo como ela vai se comportar diante de outras relações. Então, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu o tipo de apego evitativo, que é aquele em que ela foi rejeitada, que não recebeu cuidado e proteção do seu cuidador, ela pode acabar desenvolvendo uma falsa ideia de independência, fazendo com que ela acredite que não precisa da ajuda de ninguém e que não quer se apegar a ninguém. Percebam que eu utilizei pode ser que ela desenvolva uma ideia e não simplesmente uma determinação de que ela vai ser assim, porque aqui não há esse determinismo. No caso da Anya, percebemos que ela pode ter desenvolvido o tipo de apego inseguro ambivalente, que é aquele em que a pessoa horas recebeu cuidado e proteção e horas não, gerando essa dúvida de quando ela iria receber novamente. Acredito que ela pode ter desenvolvido esse tipo de apego porque a história de vida dela é marcada por acolhimento e abandono, o que faz com que ela comece a tentar agradar a todos com medo de ser abandonada novamente. Então ela está constantemente tentando ser útil para o pai e tentando manter a união do Twilight com a Yor, porque tem medo de ser abandonada por eles.
É por isso até que eu mencionei anteriormente que não há esse limite na fronteira dessa família, porque os problemas dos pais acabam sendo os problemas da Anya também, porque ela quer sempre tentar resolver com medo de ser abandonada. No caso do Twilight, acredito que ele desenvolveu o apego inseguro evitativo, que como já mencionei, é aquele em que a criança não recebeu nenhum cuidado e proteção do seu cuidador. No anime a gente pode perceber que ele fala pouco sobre a sua história de vida, sobre a sua origem, mas a gente já percebeu que ele tinha sim uma família, mas por conta da guerra ele acabou ficando sozinho. Então ele se acostumou a ficar sozinho e até a sua profissão escolhida é propícia para esse isolamento. Ele não quer se apegar a ninguém e fica se lembrando constantemente de que vai devolver a Anya para o orfanato quando a missão acabar. Inclusive alguém me disse que o final dessa história vai ser feliz, porque eu não vou aguentar a separação deles. Já quero saber essa história, pelo amor de Deus. Já no caso da Yor, o tipo de apego que mais se parece com o seu comportamento é o apego seguro, e podemos perceber que ela tenta transmitir isso para o irmão. No anime podemos ver que ela perdeu os pais muito nova, mas no tempo que eles estavam vivos, ela recebeu o cuidado e proteção que sentia merecer. E mesmo depois da perda dos pais, a gente pode perceber que ela não fica sozinha. Ela tem um irmão que a ama incondicionalmente. Até demais, né? Ela também respeita o espaço da Anya e do Twilight. E até seus momentos de ansiedade, de buscar agradá-los para não se separarem, perpassa pelo perigo social em ficar sozinha e não por uma ideia de dependência emocional deles. Então podemos perceber que a ansiedade da Yor é diferente da ansiedade da Anya, porque a Anya se apegou à família de forma muito rápida. E ela busca resolver tudo, busca agradar todo mundo, busca não separar a família por questões emocionais. Por último, temos uma questão muito importante e que facilitaria a vida de todo mundo ali: a comunicação. A Sistêmica busca melhorar a comunicação daquela relação, justamente porque vários conflitos acabam surgindo pela falta de comunicação, e aí acaba criando aquela bola de neve tão grande que é muito difícil de solucionar. No caso do anime, se eles revelassem seus segredos, se eles falassem o que realmente eles fazem, eles conseguiriam trabalhar muito bem juntos. Por exemplo, a Yor contou para o Twilight que ela poderia fingir ser a esposa dele, assim ambos teriam vantagem. Ele conseguiria formar uma família para prosseguir com a missão e ela poderia viver sem a preocupação de suspeitarem da sua profissão por ser uma mulher solteira. E imagina se eles descobrissem o segredo de cada uma ali. Seria aquela família perfeita, porque eles juntariam as habilidades profissionais do Twilight e da Yor, e também as habilidades de ler mentes da Anya com a habilidade de ver o futuro do Bond. Seria a combinação perfeita para o sucesso, porque eu acredito muito que o Twilight iria ajudar a Anya a encontrar os amigos certos para poder ler a mente deles durante a prova, ou então durante aquela prova iria ficar do lado de fora da sala ou perto da sala, lendo as respostas para ela. Nossa, são muitas habilidades, seria incrível, eles deveriam contar, por favor. Um exemplo muito bom dessa falta de comunicação foi no dia em que a Yor recebe um tiro na bunda e o Lloyd tenta a todo momento melhorar o humor dela, porque acha que ela está assim por causa dele e que pode largá-la a qualquer momento. Tudo que ele faz a partir daquele momento passa a não agradá-la, e ele sempre acha que a culpa é dele, ele fica preocupado, o que eu posso fazer, o que pode melhorar, e se ela tivesse de fato contado pra ele, ele poderia ter arranjado uma solução muito melhor, poder deixar ela descansar, seria algo muito mais vantajoso. Então fica até essa dica bônus aqui nesse vídeo: a comunicação é tudo. Enfim, esse anime está me surpreendendo de forma muito positiva e eu não podia deixar de trazê-lo aqui pro meu canal. E se você gostou desse vídeo, lembra de dar o seu like e se inscreve no meu canal para não perder a próxima análise. Até o próximo vídeo!